O quarto 313, o mistério do hotel. Esquecido. Na periferia de uma cidade grande, escondido entre prédios altos e lojas antigas, um hotel abandonado resiste ao tempo. O Grand Hotel Esmeralda já foi um marco de luxo e opulência, mas há décadas seus corredores são sinônimos de abandono e mistério. Enquanto o exterior do edifício está desgastado pelas intempéries, o verdadeiro segredo se encontra dentro de suas paredes, mais especificamente no infame quarto 313. Muitos acreditam que esse quarto está ligado a eventos sinistros que culminaram no fechamento definitivo do hotel, mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Apenas rumores sobreviveram ao tempo, com histórias de desaparecimentos, loucura e algo ainda mais sombrio. Marcos, um jornalista cético e destemido, decide que este será o tema de sua próxima matéria investigativa. Após uma extensa pesquisa, ele descobre que o hotel ainda mantém um zelador que cuida da propriedade, mas que não permite visitantes. Intrigado, Marcos o localiza e convence o velho homem a deixá-lo passar uma noite no hotel. Ele quer documentar tudo: os detalhes da arquitetura abandonada, o ambiente desolado e, principalmente, o que pode estar escondido no quarto 313. O zelador, um senhor de idade avançada chamado Salvador, parece relutante, mas ao ver a determinação de Marcos, cede com uma condição: seja o que for que acontecer, não entre no 313 após a meia-noite. Salvador menciona que muitos entraram naquele quarto ao longo dos anos, mas nem todos saíram. Mesmo os que saíram nunca foram os mesmos. Marcos ri da advertência, tratando-a como uma superstição de um homem preso às lendas do lugar. Mas algo na expressão sombria de Salvador o faz sentir um calafrio que ele rapidamente ignora. Na noite em questão, Marcos chega ao hotel com seu equipamento: câmeras, gravadores, lanternas e um bloco de anotações. Ele começa sua exploração pela recepção, onde o lustre gigantesco ainda pende do teto como uma lembrança de dias gloriosos. As paredes estão cobertas de poeira e as tábuas do assoalho rangem sob seus pés, ecoando pelos corredores vazios. Marcos fotografa cada detalhe, fascinado pela atmosfera decadente do local. Conforme a noite avança, ele decide se dirigir ao terceiro andar, onde o quarto 313 aguarda. Os corredores são longos, mal iluminados, e o ar parece ficar mais pesado à medida que se aproxima da porta do quarto proibido. Ao chegar, ele encontra a porta trancada, com uma corrente de aço enferrujada. Do lado de fora, há sinais de desgaste, como se muitas pessoas tivessem tentado entrar à força. Apesar do alerta de Salvador, Marcos decide que entrar no 313 após a meia-noite será o ponto alto de sua matéria. Por volta das 23h30, ele se instala no quarto ao lado, o quarto 311, montando suas câmeras apontadas para o corredor. Seus pensamentos vacilam entre curiosidade e nervosismo, enquanto o tic-tac de um velho relógio de parede parece acelerar. Ele tenta se distrair folheando antigas matérias sobre o hotel, quando uma delas chama sua atenção. Jovem desaparece misteriosamente no Grand Hotel Esmeralda, último visto entrando no quarto 313. A manchete é datada de 1987 e a matéria menciona detalhes estranhamente semelhantes às histórias que ele ouviu. O jovem desaparecido, Lucas, estava investigando os rumores sobre o quarto, exatamente como Marcos está fazendo agora. Mas algo peculiar salta aos olhos de Marcos. Lucas teria sido visto pela última vez às 23h59, entrando no 313. Quando o relógio marca exatamente meia-noite, uma leve brisa percorre o corredor.
A corrente do 313, que antes estava firme e enferrujada, agora parece mais frouxa, quase como se estivesse sendo gentilmente desfeita por mãos invisíveis. Marcos, hesitante por um momento, decide quebrar a promessa que fez a Salvador. Ele se levanta, pega suas ferramentas e cuidadosamente remove a corrente. Ao abrir a porta, um odor de mofo invade suas narinas, seguido por uma estranha sensação de déjà vu. O quarto está escuro, exceto por uma pequena lâmpada amarelada no canto, que projeta sombras alongadas e distorcidas nas paredes. O ambiente parece congelado no tempo. Uma cama de casal feita, uma poltrona gasta ao lado da janela e, mais perturbador, um espelho de corpo inteiro com uma moldura ornamentada. O espelho parece fora de lugar, como se tivesse sido deixado por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Ele reflete o quarto, mas algo parece errado. Marcos não consegue identificar o quê, mas a cada vez que ele olha de relance, parece que o reflexo está ligeiramente diferente da realidade. Com o gravador ligado, ele começa a narrar suas observações, quando um barulho seco, como de passos pesados no corredor, interrompe seu fluxo de pensamento. Marcos corre até a porta, mas não vê nada. O corredor está vazio. Ele volta para dentro, mas agora o espelho. Algo mudou. Uma sombra indistinta aparece no reflexo, parada atrás dele. Ele se vira rapidamente, mas o quarto está vazio. Seu coração acelera. Tentando manter a calma, ele se aproxima do espelho, estudando cada detalhe. A sombra começa a se mover lentamente, independentemente de seus movimentos. Ele tenta filmar, mas suas câmeras parecem estar falhando, distorcendo a imagem, como se o espelho estivesse interferindo nos aparelhos. O quarto, que antes estava levemente frio, agora se torna insuportavelmente gelado, e a sensação de ser observado aumenta. De repente, uma voz baixa e distorcida começa a sussurrar seu nome. Marcos, Marcos. Ele gira em direção à cama, mas não vê ninguém. O pânico começa a tomar conta. As paredes parecem encolher e a sombra no espelho ganha uma forma mais definida. É um homem, mas com um sorriso maligno e olhos vazios, como se estivesse preso do outro lado. Marcos recua, tentando sair do quarto, mas a porta não abre. Ele bate na porta com força, gritando por socorro. As são abafadas, como se o som não conseguisse ultrapassar as paredes. O espelho começa a trincar, e a figura do outro lado sorri ainda mais, como se estivesse prestes a se libertar. O relógio marca 0013, e uma sensação de desespero invade Marcos. Ele corre para o espelho, tentando quebrá-lo, mas a superfície parece sólida como pedra. A figura dentro agora se move em direção à superfície, suas mãos pressionando o vidro, e uma fissura começa a se formar. Ele finalmente percebe o que está acontecendo. O espelho é uma porta, não para outro cômodo, mas para outro mundo. Um lugar de escuridão, onde as almas perdidas dos que desapareceram antes dele foram presas. De repente, a figura no espelho arremessa seus braços para fora, agarrando Marcos pelos ombros e puxando-o para dentro do reflexo. A última coisa que ele vê antes de ser engolido é seu próprio rosto, agora distorcido e vazio, como o daqueles que vieram antes dele. Na manhã seguinte, Salvador encontra a porta do quarto 313 entreaberta, com a corrente no chão. Ele não encontra sinal de Marcos, apenas suas câmeras e gravadores, todos desligados. Sem surpresa, ele fecha a porta com um olhar de resignação e, com dificuldade, recoloca a corrente. Enquanto sai do hotel, ele sussurra para si mesmo:
mais um que não voltará. E assim, o mistério do quarto 313 continua, esperando pela próxima alma curiosa que ousar atravessar suas portas.